Graça e paz, queridos e queridas. Vamos agora entrar no capítulo 27 de Êxodo, onde nós vamos ver o altar do holocausto, o átrio, o pátio do tabernáculo e o azeite puro para o candelabro. Versículo 1 diz: Quanto ao altar, o farás de madeira de acácia, medindo 2,25 metros de largura. O altar será quadrado e sua altura será de 1,35 metros. Dos quatro lados farás pontas em forma de chifres, que formarão uma só peça com o altar, e o revestirás de bronze. Tu farás também recipiente para recolher cinza, gorduras, as pás, as bacias para aspersão, e todos esses instrumentos, esses utensílios, eles eram feitos de bronze. E também tem uma grelha, né, no meio assim do altar do holocausto, aonde o que era preso por argolas e aonde imolava o animal ali. E depois também aqui revela para nós que também tinha argolas e tinha o que? As varas de madeira de acácia revestida com bronze que serviam para transportar o altar. Então imagina assim, como que era? Então esse altar ele era quadrado, então ele tinha essa metragem que nós falamos aqui, essa metragem era 2,5 metros mais ou menos de comprimento, com mais ou menos 1,5 metro de altura, 2,5 de largura, porque era quadrado, né? E ele tinha o que? Nas suas pontas ele tinha chifres, que eram a aparência em formato de chifres, e se formava uma única peça. Então era tipo um caixãozão quadrado, ele não tinha também fundo, ele era colocado direto na terra, né? E se fazia também um monte de terra um pouco para ficar mais alto, onde ele era colocado. No meio desse caixotão tinha o quê? Uma grelha que era presa ali, e ali se colocava o animal para ser imolado, né? Então, deu mais ou menos para ter uma visualização. Então, vamos entender melhor também aonde estava o altar para o holocausto. Para isso, vamos lembrar de uma coisa. O tabernáculo, ele tinha três partes. As duas partes que nós já falamos pouquinha coisa sobre ela, eram que as partes cobertas, que nós tínhamos os santos dos santos, que era a parte mais interior, aonde estava a arca, e tinha o santo lugar, que ali tinha o candelabro, a mesa dos pães. E aqui, como que era dividido esses dois locais? Esses dois locais eram divididos por um véu, que nós falamos no capítulo anterior. E depois, então essa parte era toda coberta com aquelas quatro cobertas que nós falamos daqui, e a estrutura dele era o que? De madeira de acácia revestida com ouro. Então toda essa parte era de estrutura de madeira de acácia revestida com ouro, com as quatro cobertas de cortinas, e também lá dentro tinha dois ambientes, o Santo dos Santos, que só tinha a arca, e o santo lugar. Agora, o lado de fora do átrio, que fica ao ar livre, é chamado a parte externa, pátio ou átrio. E é quando se vai entrar no tabernáculo, o primeiro local que tem que se deparar é o quê? Ali com o átrio, onde tem o quê? O altar do holocausto. Então, e como se delimitava esse espaço do tabernáculo? Desde a parte coberta e a parte não coberta. Ele era cercado, falar numa linguagem mais atual, havia um cercado, que vamos ver logo já mais à frente, a partir do capítulo 9, e esse cercado, ele era por meio de uma cortina branca, e ele o que? Cercava todo o tabernáculo, e ele tinha
uma abertura, uma única abertura. E quando se entrava ali naquela abertura, o primeiro instrumento que se via, a primeira peça que se via era o altar do holocausto. Então, isso tem que fixar um pouco na nossa mente, que ao entrar ali no tabernáculo, o primeiro espaço que se entra na parte aberta, que se chama átrio, e a primeira peça que se vai encontrar ali, e a peça maior que existe, é o altar do holocausto. Então, as pessoas, quando elas iam fazer ofertas, elas só poderiam chegar até esse local, porque no lugar santo e no lugar santo dos santos, só podia entrar no lugar santo o sacerdote, e no santo dos santos, o sumo sacerdote, que nós vamos ver mais para frente quem o Senhor estabeleceu, tá? E também, só fazendo uma lembrança aqui, que os 4 pontas que tinha aqui no altar do holocausto, que era em forma de um chifre, ele representa os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, porque o Senhor deixa claro no Novo Testamento que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, né? Então aqui nós vamos ver o significado maior do holocausto, para a gente ver que é o evangelho, as boas novas ser enviado para todas as nações. E o altar do holocausto, como eu disse, era a maior peça do tabernáculo, formada esse formato quadrado. E ele servia para expiar o pecado. Expiar, a gente acha muitas vezes uma palavra difícil de entender, né? Ela vem do latim e ela quer dizer livrar-se de uma culpa ou erro, pagar por ele, né? Pagar por esse erro, sofrer e padecer pelo pecado. Isso que significa, né? A vítima, quem era colocado ali no holocausto, no altar do holocausto? Era a vítima que era um animal inocente. Ele era morto, ele era imolado no lugar da pessoa pecadora. Então, aquele animal simbolizava a pessoa que tinha pecado. A mesma coisa em Isaías 53:7 diz que Cristo, né? Ele vai falar que ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Era assim que era feito, e assim foi feito com Cristo, né? Então, esse altar, ele inclusive, ele era de madeira de acácia, revestida de bronze, e bronze está ligado ao julgamento de Deus. Ali o Senhor julgando. E o altar, como eu disse, ele era elevado sobre um monte de terra, ficando mais alto que as outras peças. E quem foi elevado? Foi Jesus para ser sacrificado. Ele foi erguido numa cruz e ele também foi levado ao Monte das Oliveiras, o Gólgata, né? E ele ficava mais alto ali. Então, em João 3,14 diz assim: importa que o Filho do Homem seja levantado, importa que Jesus seja levantado. Ali ele foi levantado e sacrificado. Ele foi esse holocausto, ele expiou os nossos pecados, ele levou a culpa do nosso erro, ele sofreu e padeceu por nós. E para isso nós vamos ver depois sobre a porta, tá? Então, o altar, lembra, ele foi colocado bem ali na entrada da porta. Então, se entrava no tabernáculo, a primeira peça que se via era o altar do holocausto. E essa é a primeira parte do nosso contato com o Senhor. Quando nós nos achegamos ao Senhor, nós o que? Nós reconhecemos que Jesus morreu por nós, porque ele que abriu esse novo e vivo caminho para nós podermos voltarmos a ter contato com o Pai. Então, esse é o plano da redenção de Deus, né? E aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36 diz isso. Então, quando nós cremos no Filho, nós aceitamos a obra de redenção. E quando Cristo olha para nós, ele olha o sangue de Cristo. Então, o altar do holocausto é um lugar de morte. E ali a nossa vida foi colocada
como um sacrifício para Deus. Foi Cristo sacrificado, mas quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós morremos para as nossas convicções, para as nossas vontades, desejos e expectativas, e abrimos o nosso coração para viver segundo a vontade de Deus. Então, no altar, quando nós aceitamos a redenção de Cristo, nós colocamos a nossa velha criatura ali no altar e ressuscitamos com Cristo. Essa palavra, em 1 Coríntios 1,18, diz que essa palavra que nós estamos falando agora, que é a palavra da cruz, porque o altar do holocausto, ele representa a cruz, é a morte. E diz em 1 Coríntios 1,18 que essa palavra da cruz é loucura para os que se perdem, loucura, mas para nós que somos salvos, sabe o que que é? É o poder de Deus, porque ele nos permite adentrar ao Senhor. E também nós temos em Romanos 6,23 dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado não tem como, nós tínhamos que pagar com a nossa própria vida, porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas Cristo se deu como dom gratuito, e hoje, por meio dele, a gente tem a vida eterna. E os sacrifícios hoje que agradam a Deus, depois que a gente aceita essa obra de redenção, sabe quais são os sacrifícios para isso que agrada a Deus? É um espírito quebrantado, um coração quebrantado e arrependido, e jamais será desprezado por Deus. Um coração arrependido jamais será desprezado por Deus. Quem nos diz isso e confirma é o salmista, lá no Salmo 51, 17. E para fechar essa parte aqui do altar do holocausto, olha, o altar dos sacrifícios indica a parte suprema da obra de Deus. O sacrifício de si mesmo na pessoa de seu filho Jesus Cristo. Olha, o sacrifício do próprio Deus na pessoa de seu filho Jesus Cristo, a fim de pagar o preço dos nossos pecados. Olha que coisa gloriosa, é de madeira, né? O altar ali. Em certo sentido, a cruz foi o altar de Cristo, onde ele foi oferecido como o Cordeiro de Deus, sem mácula, como sacrifício universal. Foi um sacrifício universal pela humanidade. E aqui diz, né, que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados, como diz lá em Hebreus 9:22. Até aquele glorioso dia em que Deus, em Jesus Cristo, se entregou a si mesmo como único, soberano, definitivo sacrifício. Então, hoje, Jesus Cristo se entregou por mim e por você como único, soberano e definitivo sacrifício. Aqui está em Hebreus 9:28. Então, olha, quando nós vamos conhecendo mais a palavra de Deus, conhecendo essas figuras, tudo que o Senhor já estava preparando para o seu filho ser esse sacrifício definitivo, nós vamos vendo como a verdade do Senhor se estabeleceu antes de Jesus vir aqui. Já tinha se estabelecido há milhares e milhares de anos atrás. Então, a palavra confirma a palavra. E agora nós vamos começar a ver o átrio, o pátio do tabernáculo. Nós vimos o altar dos holocaustos, né? Agora nós vamos ver o átrio, o pátio do tabernáculo. Então, aqui diz no versículo 9: farás também um átrio para o tabernáculo. O lado sul do Neguebe terá 45 metros de comprimento, cortinas externas de linho fino trançado. E aqui vai falar com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. Então, lembrando, né, que eram. Primeiro, deixa eu explicar um pouquinho. Então, esse cercado que cercava todo o tabernáculo, ele era composto de um linho branco torcido. E ele tinha cerca de 45, 50 metros e tinha uma altura mais ou menos de 2,5 metros de altura. E havia as colunas para prender as cortinas. Essas colunas, elas eram feitas o quê? De bronze e com ganchos e ligaduras de prata nas colunas.
Então, nós vemos aqui tanto a parte do julgamento de Deus, mas quanto a parte da prata, que é a redenção de Cristo. Olha que coisa gloriosa, né? Tudo tem um significado, uma figura. E aqui o que que nós vemos também? Que o átrio, ele só tinha uma abertura. E essa abertura ficava aqui na parte, no versículo, deixa eu ver o versículo 13, diz assim: o lado oriental que dará para o nascente do sol, igualmente terá 22 metros e meio de abertura. Então, aqui fala no 16: na entrada do átrio haverá cortinas em forma de véu. Então, antes, aonde era a abertura para entrar aqui no tabernáculo, aonde a cortina tinha a abertura para entrar, ficava ali da parte do oriental, ficava onde era a nascente do sol. E Malaquias diz, né, que o Senhor é o sol da justiça. Então ali, quando os primeiros raios de sol começavam a contemplar ali o céu, ele já iluminava a entrada do tabernáculo e também a entrada lá do santo lugar. Então os primeiros raios de luz, e o Senhor é o sol da justiça. E o tabernáculo ele era fechado com uma cortina, ou chamado em algumas Bíblias como reposteiro. E como era essa cortina? Eram as mesmas cores que tinha lá dentro do tabernáculo, né? Na primeira parte da cobertura. Era um estofo azul, era púrpura, carmesim e linho fino retorcido. E tudo com obra de bordador, lembrando o quê? A redenção de Cristo, lembrando os 4 evangelhos, as 4 biografias que nós temos no Novo Testamento, né? Porque tem as 4 colunas também lembrando os 4 evangelhos falando sobre Cristo. E todas essas cores, como nós dissemos no capítulo anterior, tinha um significado de Cristo. Então, ali abertura, né? Havia somente uma entrada com todas as cores que prefigura Cristo, como já vimos. Que coisa maravilhosa! Olha, presta atenção, havia uma única porta. E o Senhor diz lá em João 14,6 que Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. E ele ainda mais acrescenta também em João 10,9, ele diz assim, Jesus diz assim, eu sou a porta. Olha só, eu sou a porta. Não tem como entrar por outra porta. Essa é a porta para a gente entrar, para ter a vida eterna, para reinar com Cristo a partir de hoje. É só em Cristo, é a única porta. Por isso que ele fala, eu sou o caminho. E agora em João 10:9 ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, olha só, salvar-se-á e entrará e achará a pastagem, porque em Cristo ele nos dá a pastagem, ele nos dá o descanso dele. E também em João diz que ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. E o que o bom pastor faz? Dá a vida pelas ovelhas. E quem foi morto naquele altar do holocausto? O pastor das ovelhas. Para que as ovelhas fossem salvas, para que nós fôssemos salvos. Ele deu a sua vida por nós no altar do holocausto, na cruz, né? Então, pensa, tinha todo esse cercado com toda essa cortina branca e tinha uma única porta. E logo quando se passava por essa coberta de estopo azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido, o que se via logo na primeira coisa quando se entrava ali passava pela porta? Se via o altar do holocausto. Então, o altar do holocausto é a nossa primeira experiência como cristão na presença de Deus. Essa experiência, ela é a fundamental, porque ela é o que é uma experiência aonde nós aceitamos Cristo. Mas por um outro lado, ela é a primeira experiência e ainda ela é parcial. Sabe por quê? O Senhor tem muito, muito, muito mais para nós quando vamos entrando no santo lugar e quando vamos entrando nos santos dos santos.
As nossas experiências vão se aprofundando quando nós vamos entrando no tabernáculo, né? Agora, como que era o tabernáculo para quem olhasse de fora? Quem olhasse de fora só via o quê? Um cercado enorme de o quê? De uma cortina branca. E ela tinha uma altura mais ou menos de 1,5 m, então não dava para ver lá dentro. Então, quem está de fora, como eu li aquele versículo, né? Que a mensagem da cruz é loucura para as pessoas, né? E para quem está de fora só vê isso, só vê branco ali e não entende nada, para eles é até loucura aquilo. Mas para quem nasce de novo é o poder de Deus. Agora, se a gente for ver lá em João 3,3, está falando a história de Nicodemos. E Nicodemos queria saber como que ele poderia entrar no reino de Deus. E o Senhor disse para ele que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus. Então, olhando do lado de fora só, não dá para ver o reino de Deus. Tem que passar por essa porta, que é Cristo, né? Se você ainda não nasceu de novo para ver e entrar no reino de Deus, eu convido você a ler João 3 sobre Nicodemos e depois dizer a Deus que deseja nascer de novo, entrar pela única porta do tabernáculo que é Cristo e aceitar o sacrifício que ele fez de uma só vez por todas, e eficaz e permanente. E assim a gente vai vendo a verdadeira eficácia do sangue de Cristo na nossa vida. E agora eu convido você a fazer uma oração comigo e dizer: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, invocando o nome de Jesus, dizendo: ó Senhor Jesus, agora eu entendo o seu sacrifício por mim. Entendo que eu não podia ter acesso a ti se não aceitar o seu sacrifício por mim. Então, eu me arrependo e desejo morrer para as minhas convicções, alheias a verdades que está em sua palavra, e me abro para te receber no meu coração como meu Salvador, como o meu caminho, como a minha porta, como a verdade e como a vida. Senhor, eu te recebo em nome de Jesus. Agora você já entrou aqui. Agora você pode entrar, você já entrou pela porta do tabernáculo eterno, eterno. E agora você pode já começar a desfrutar de toda a abundância que Deus tem em espírito para todos os seus filhos, porque ele nos fez propriedade eleita dele, povo exclusivo dele. E agora nós vamos ver a última parte desse capítulo, que é o azeite puro para o candelabro. Está no versículo 20. Então, Deus, orientando aqui Moisés, disse assim: Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de olivas amassadas. É azeite puro, para não ter fumaça, tá? Para o candelabro, para que haja lâmpada continuamente acesa no recinto. Arão e seus filhos manterão essas lâmpadas acesas na tenda do encontro, fora do véu que está diante das tábuas da aliança, para que queime desde a tarde até a manhã perante Deus, perante Yahvé, perante o Eu Sou. Isso é um decreto perpétuo para as gerações dos filhos de Israel. Então, aqui o Senhor está pedindo que o povo traga azeite de olivas amassadas para manter aceso o candelabro. O candelabro ele ficava no lugar santo. E ali Arão e os filhos de Arão, que vão ser denominados o sumo sacerdote Arão e os filhos de Arão sacerdote, é que só eles podiam entrar ali e fazer o que? Acender o candelabro. Então, nós temos aqui o candelabro, são as lâmpadas acesas. E o nosso Senhor Jesus disse lá em João 8,12, disse: Eu sou a luz do mundo. Então, hoje, olha só, eu sou a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. E quem me segue nunca andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Se nós seguirmos ao Senhor, nós teremos paz que excede todo o entendimento no nosso coração. Mesmo que as coisas estejam complexas,
A paz de Deus excede todo entendimento, porque nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então o Senhor diz: Eu sou a luz do mundo. E Mateus 5,13 diz também que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Hoje, Cristo está em nós. E nós hoje somos essa luz aqui também no mundo. E o Senhor diz que Cristo em nós é a esperança da glória, como diz lá em Colossenses 1,33. Nós somos vasos, e dentro do vaso, nós não estamos preocupados como é a aparência do vaso de fora. Nós não estamos embelezando esse vaso por fora, mas nós queremos que o nosso conteúdo seja a luz de Cristo, seja a Cristo, seja o Espírito Santo. E dessa forma, nós também vamos ser luz, instrumentos de Deus nessa terra, nessa época tão tenebrosa. E a palavra de Deus diz assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós aqui, com essa leitura diária, nós estamos nos alimentando de Cristo e assim nós estamos vivendo por Cristo, em Cristo e para Cristo. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.